Flamengo chega a acordo verbal com o zagueiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre esse caso e fala também sobre o Corinthians, que o Timão ainda pensa em contratar depois de fechar com o Matias Rojas. No São Paulo tem vários atletas emprestados, certo? Quero te contar se o Tricolor já começou a planejar a compra de algum deles de olho em 2024. Tem ainda informação importante no Palmeiras que envolve mais dinheiro para o clube. Te atualizo sobre as últimas do mercado. E o Vasco vai demitir o Barbieri? O Paulo Brax corre risco? E o Luiz Melo, como é que anda a situação dos responsáveis pela gestão do Cruz Maltino? Preciso te atualizar também sobre o futuro de Lionel Messi. Vai parar nos Estados Unidos? Fala ainda sobre a grana do Galo, Rogério Ceni no futebol argentino e muito mais. Antes deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração para não perder nada de mercado, bastidores e finanças. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha. Estou colocando na tela jogos importantes da Libertadores da América com sugestões. Vitória do Palmeiras contra o Barcelona e vitória do Argentino Júnior contra o Liverpool são uma tendência. Favoritismo total. Agora, para acertar os palpites de Del Valle e Corinthians, River Plate e Fluminense, vai precisar mostrar que é muito bom. E aí, aceita o desafio? Pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faça seu cadastro na Aposta Ganha e vem se divertir comigo. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para te deixar super bem informado. E eu vou abrir uma exceção para não falar de futebol nesse primeiro destaque. Preciso destacar o que fez Bia Haddad Maia, tenista brasileira que acaba de se classificar para as semifinais de Roland Garros. O Brasil não tinha uma tenista, e uma tenista feminina, numa semifinal de um Grand Slam desde 1968 com Maria Esther Bueno. Brasileira que é a 14ª do mundo, venceu de virada por 2-1 a jogadora da Tunísia chamada Ons Jabeur. Ela é a 7ª colocada, a brasileira saiu atrás, conseguiu uma virada espetacular e vai ter a oportunidade de nessa quinta-feira fazer ainda mais história se conseguir chegar à final de Roland Garros. Bora falar agora sobre o Botafogo, que sofreu, mas voltou de Quito com um empate em 0-0 contra a LDU. O Lucas Perry, com duas defesas importantíssimas, a última delas já nos acréscimos, assegurou a manutenção do Botafogo na primeira colocação da chave, na Sul-Americana. O Botafogo vai precisar golear na última rodada do Magallanes para se manter em primeiro lugar e escapar daquele jogo de playoff antes da fase mata-mata das oitavas. Bora falar agora sobre Alexandre Pato, registrado no boletim informativo diário da CBF, já está, pelo menos do ponto de vista legal, à disposição para jogar. O pessoal de São Paulo entende que ele vai precisar de mais alguns dias para adquirir o ritmo de jogo e a tendência é que ele esteja à disposição no banco de reservas do Dorival Júnior para o confronto contra o Atlético Paranaense no dia 21 de junho. Bora contar também sobre o Fortaleza, que avançou nas tratativas com o Savarino. A ideia do Lion é anunciar a contratação do ex-jogador do Galo nos próximos dias, jogador que pertence ao Real Salt Lake, também foi especulado no São Paulo. O Tricolor já disse que fez só uma sondagem e não passou disso. Quero contar também sobre Matheus Doria, vocês lembram dele, né? Zagueiro que passou pelo Botafogo, pelo São Paulo. Ele foi especulado em alguns clubes brasileiros, mas está mudando de clube dentro do próprio México. Defende o Santos Laguna e deve ir pro Cruz Azul, negociação que renderá ao Botafogo cerca de R$810 mil pelo mecanismo de solidariedade. Para fechar o giro de notícias, contar que o Santos perdeu de novo, dessa vez 1-0 para o News Old Boys, dentro de casa, na Sul-Americana, crise total. Ônibus apedrejado, torcedores tentando invadir o vestiário, arremessando coisas para dentro do campo. O Santos pode ser eliminado de forma definitiva da Sul-Americana nessa quarta-feira, se o Audax Italiano vencer o seu jogo, o Dair Helman correndo enorme risco de demissão. E as duas últimas, ou melhor, a saideira do giro de notícias, quero contar para vocês que o Atlético Paranaense é o primeiro clube brasileiro classificado de forma matemática para a próxima fase da Libertadores. Nessa terça-feira, a vitória por 1-0 contra o Libertad dentro de casa. O Atlético não pode mais ser alcançado pelo terceiro e quarto colocado do seu grupo. Quem também está nesse grupo e se deu bem foi o Atlético Mineiro com o gol do Hulk. O Galo venceu a Alianza Lima fora de casa por 1-0 e pulou para o segundo lugar. O Atlético vai poder até perder para o Libertad por um gol de diferença como visitante na última rodada para assegurar no mínimo a segunda colocação. Hora de falar sobre Palmeiras e mais dinheiro com patrocínio. Tenho contado para vocês que o Verdão tem se virado nos 30 para garantir cada vez mais parceiros comerciais e por conta disso dinheiro para que não dependa da Crefisa e da FAM.
Na temporada passada, em 2022, o Palmeiras faturou 165 milhões de reais com marketing. Desses 165 milhões, quase 40% vieram com outros parceiros que não aqueles dois ligados a Leila Pereira, no caso a Crefisa e a FAM. Importante contar que o Palmeiras acaba de anunciar que a Betfair será sua patrocinadora também em um podcast que o Palmeiras vem realizando com entrevistas de vários atletas. Betfair que já patrocinava o time feminino de futebol, investimento de 8 milhões de reais por ano, e também coloca dinheiro em placas de publicidade do centro de treinamento do time feminino e em placas do Allianz Parque em jogos do time masculino. É o Verdão cada vez mais obtendo receitas com outras formas, além daquelas convencionais do patrocínio na camisa. Bora falar agora sobre Lionel Messi. E o argentino pode tomar uma decisão, no mínimo arriscada. Em vez de voltar ao Barcelona, como ele sonhava, ou de jogar no Al Hilal, onde poderia faturar 180 milhões de reais por ano, Messi está inclinado a jogar na Major League Soccer no futebol dos Estados Unidos. De acordo com a imprensa argentina e também americana, a negociação entre o Messi e o Inter Miami está muito próxima de ser concretizada. Inter Miami, que tem David Beckham como um dos seus acionistas, conseguiu se aproximar do Messi, mostrou para ele que a qualidade de vida da família vai ser espetacular, que ele vai ter uma condição muito bacana dentro de campo, além de um salário mais alto do que teria no Barcelona. Curioso para saber se essa negociação vai terminar desse jeito. Prometo ficar de olho e voltar assim que a gente tiver qualquer conclusão. Combinado? Bora falar agora sobre Rogério Ceni na Argentina. Informação do pessoal do torcedores.com dá conta de que o Vélez Sarsfield se interessou pela possibilidade da contratação do Rogério Ceni. O Vélez, que demitiu recentemente Ricardo Gareca, ex-treinador do Palmeiras e da seleção peruana, está em busca de um técnico no mercado. Ceni, desempregado desde 19 de abril, o nome foi sugerido ao Vélez e agradou. De acordo com o torcedores.com, podem existir novidades muito em breve. Confesso que eu fiquei surpreso de imaginar o Rogério Ceni trabalhando na Argentina. A relação dele na gestão do grupo me parece algo que precisa ser melhorado. Como é que será que os argentinos receberiam o Rogério Ceni? E aí, só para arrematar sobre esse tema, vale a lembrança de que o São Paulo ainda não pagou o Rogério pela demissão. O treinador foi dispensado em 19 de abril e terá direito a 2 milhões e 100 mil apenas como multa pela rescisão do contrato. Só que o São Paulo ainda deve prêmios, direitos de imagem, luvas, e essa bolada fica superior a 3 milhões de reais. O São Paulo tenta chegar a um acordo de parcelamento dessa grana com o Rogério Ceni. Hora de falar sobre o Atlético Mineiro. Contei para vocês que o Galo venceu a Alianza Lima por 1-0. Queria falar agora um pouquinho sobre as finanças. Participação na Libertadores que tem rendido bastante dinheiro. Cada vitória dos brasileiros na Libertadores assegura 300 mil dólares. O Galo já chegou a 900 mil dólares apenas com vitórias nessa fase de grupos. Isso equivale a 4 milhões e 400 mil. Somando também as participações na pré-Libertadores, segunda e terceira fases, o Galo já ultrapassou a marca dos 5 milhões de dólares apenas com as cotas que vêm da Conmebol. A gente está falando de quase 25 milhões de reais. Dinheiro importante para um clube que passa por enormes dificuldades financeiras e depende demais da criação e transformação do clube numa sociedade anônima do futebol. O Galo está desenhando uma super SAF para metade do ano, contando com vários investidores diferentes. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Maurício Barbieri será ou não demitido? Rolou uma reunião nessa terça-feira entre os representantes da 777 para debater sobre o futuro do técnico, sobre o futuro de Paulo Brax, que é o homem forte do futebol, e também de Luiz Melo, que é o CEO do clube. E todo mundo foi mantido. Aquele cujo cargo é mais ameaçado hoje é o Barbieri. E eu posso te dizer que ele só não foi demitido porque a 777 ainda não encontrou um novo comandante. A busca se dá nesse momento por um treinador português que trabalhe na Europa. Os caras estão investigando, estudando, analisando nomes. Se chegarem a alguma conclusão e avançarem nas negociações, o Barbieri será demitido para que esse técnico novo possa ser contratado. Importante contar que vários treinadores têm sido sugeridos ao Vasco nos últimos dias, diante da iminente demissão do Maurício Barbieri, entre eles Gustavo Quinteiros, treinador do Colo-Colo. A informação a respeito da sugestão desse nome foi divulgada pelo pessoal do NET Vasco. E você, vascaíno, ainda aguenta Barbieri, mesmo depois da derrota por 4-1 pro rival Flamengo? Vasco afundado na zona do rebaixamento, 8 jogos sem vencer, não vence desde a estreia no Campeonato Nacional. Enfim, eu acho que a 777, que já cometeu uma série de equívocos, inclusive na montagem desse elenco, segundo o clube que mais investiu em contratações foi o Vasco. Não bastasse tudo isso,
e a 777 demora na definição a respeito do treinador. Isso pode acabar custando caro lá na frente. Hora de falar sobre o Corinthians, que tem uma quarta-feira absolutamente decisiva. Mas antes de falar sobre o confronto contra o Del Valle, quero te atualizar sobre contratações. Alessandro Nunes, ex-jogador do time e gerente de futebol, deu uma atualizada importante. Admitindo que as negociações com o Matias Rojas estão avançadas, ele não pode contar que está cravado, mas o Matias Rojas já inclusive assinou um pré-contrato e será reforço alvinegro a partir de 3 de julho. Sobre contratações, de acordo com o Alessandro, o Corinthians ainda está atrás de mais 2 jogadores. O Timão precisa de um zagueiro, porque só conta com 4 no elenco, o Gil, o Murilo, o Bruno Mendes e o Caetano, e também gostaria de ter mais um volante. Essa necessidade em relação ao volante se tornou ainda maior desde a notícia de que o Paulinho passou por cirurgia no joelho e só volta na próxima temporada. Nesse exato momento, o Corinthians tem 3 jogadores de marcação no meio campo, o Maicon, o Rony e também o Fausto. Cantilho se recupera de lesão, mas não parece fazer parte dos planos do Luxemburgo. Se pintar a proposta, ele será negociado. Nicola, mas então quer dizer que só vem o Rojas, um zagueiro e um volante? Esse é o plano inicial, embora o Corinthians não feche os olhos para um lateral direito. A interpretação dentro do elenco de que essa função é uma função carente, além de um atacante de velocidade. Esse atacante de velocidade é a negociação mais cara e complexa. Jogadores muito valorosos e valiosos, só para citar um exemplo, o Michael, hoje no Al Hilal, só sairia da Arábia Saudita por 40 milhões de reais. Para completar, só falar um pouquinho sobre o jogo contra o Del Valle. O Timão faz jogo de vida ou morte. Se perder para o time equatoriano, na altitude de Quito, estará eliminado da Libertadores da América. Nesse momento, o Corinthians é o terceiro, com 4 pontos conquistados. Esse grupo tem o Argentino Júnior com a liderança com 8, o Independente Del Valle com 6, o Corinthians e o Liverpool com 4. Se o Corinthians vencer, ele ultrapassa o Del Valle e praticamente garante a classificação. Depois é só confirmar a vitória contra o Liverpool na rodada final. Se empatar, o Corinthians pode se complicar, porque ele vai se manter 2 pontos atrás do Del Valle e depois o Del Valle recebe o Argentino Júnior na última rodada, com possivelmente a classificação do Argentino Júnior já confirmada ainda na primeira colocação. Então, pro Corinthians hoje é vencer ou vencer. Se empatar, a situação fica delicada. Se perder, é começar a planejar jogar a Sul-Americana no segundo semestre. Quero falar agora sobre o São Paulo. O Tricolor tem vários jogadores emprestados. Quais deles já agradaram e podem ser comprados em definitivo? Levei essa pergunta para um dirigente do São Paulo e quero trazer mais detalhes. O Tricolor conta, entre atletas emprestados no seu atual elenco, com Marcos Paulo atacante, com Erisson centroavante, com David atacante, Ferrarese zagueiro e Caio Paulista que tem atuado como lateral esquerdo. Desses, o único que o São Paulo já abriu negociação para compra em definitivo em relação a Ferrarese. A ideia do São Paulo nem é comprar o zagueiro, mas nesse momento estender o vínculo de empréstimo. Ele está cedido pelo Grupo City até a metade do ano, só que só vai terminar uma recuperação de uma cirurgia no joelho durante o segundo semestre. Então o São Paulo argumenta de que gostaria de terminar esse processo de recuperação e depois utilizá-lo para que pudesse devolver o jogador ao Grupo City no momento em que ele já tivesse recuperado. A ideia do São Paulo era comprar o Ferrarese, que deixou ótima impressão. Só que o Grupo City pede 7 milhões de euros por um zagueiro, e esse valor o São Paulo entende que não tem menor condição de pagar. Então existem tratativas para que o São Paulo estenda o contrato. O Grupo City topa emprestar até dezembro, o São Paulo queria que ele ficasse até dezembro de 2024. Sobre Marcos Paulo, Erisson, David e Caio Paulista, nenhuma definição. Fonte com quem conversei disse o seguinte, abre aspas: ainda não temos nada definido. Vai ficar para o fim do ano, de acordo com o desempenho deles, fecha aspas. Acho absolutamente natural. São Paulo não precisa tomar essa decisão no mês de junho, levando em consideração que ainda tem muita coisa a acontecer. Desses jogadores emprestados, Marcos Paulo tem atuado com bastante frequência, o Erisson tem tido muitas lesões, dificilmente será contratado, o David duvido que possa ser adquirido em definitivo. O valor de empréstimo, o valor da compra combinado com o Internacional é de 4 milhões de euros. O Caio Paulista tem jogado bem, não sei se valeria a pena comprá-lo, enfim, mas são coisas que a gente vai acompanhar no decorrer do tempo. Tem só mais um jogador que também está sob empréstimo, e esse tem uma condição especial, por isso eu nem o descrevi desde o começo. Michel Araújo. Ele veio por empréstimo até o ano que vem, pertence ao Fluminense. Só que o São Paulo vai ter uma obrigação de compra do Araújo caso ele complete um determinado número de jogos. E ele tem se saído bem, tem deixado até uma boa impressão. Pode acabar rolando essa compra em definitivo do meio atacante uruguaio, que no Fluminense não foi tão bem, mas com a camisa do São Paulo tem registrado bons jogos. Bora fechar o vídeo para falar sobre zagueiro que disse sim ao Flamengo.
Eu me refiro a Samir, 28 anos de idade, atleta revelado na base do próprio Flamengo, com passagem pelo futebol italiano, atualmente defende o Tigres do México. Jornalista Renan Moura assegura que o Samir já disse sim à proposta do Flamengo. Acerto verbal entre salários, tempo de contrato, luvas e tudo mais. Falta agora definir um acordo com o Tigres do México. E essa tem sido a grande dificuldade do Flamengo. Ele se acerta com os atletas e depois acaba encontrando dificuldades com os donos dos seus direitos econômicos. Só para citar outros casos, o Alan, jogador que pertence ao Atlético Mineiro, é um exemplo. De La Cruz, meio atacante que é do River Plate, outro exemplo. No final, acho que o Flamengo vai ter êxito em todas essas negociações. E aí você passaria a ter um pacotão de reforços do Flamengo, dos mais interessantes, com o Rossi no gol, tendo já confirmados o Rossi e o Luiz Araújo no ataque. O Flamengo ainda busca esses dois meio-campistas, o Alan como volante, o De La Cruz como meia e o Samir como zagueiro. Pacotão que tornaria o Flamengo muito, mas muito forte. Talvez com o melhor elenco do futebol brasileiro. Talvez não. Com a chegada desses caras, o Flamengo passaria a ter o melhor elenco do futebol brasileiro. Ou você discorda? Use o espaço para comentários, deixe sua opinião. Não esquece de deixar like, compartilhar, aquela coisa toda. A gente volta mais tarde com o vídeo da tarde. Abraço, tchau!